Qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior desejo? Onde a sua empresa quer estar daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos? Você já parou para pensar? Você tem planejado, você tem observado esses objetivos apenas ou você tem feito desses objetivos verdadeiras metas? Como fazer um sonho se transformar em metas? Sabe que sonho que não se realiza não passa de delírio? Vou repetir para você. Sonho que não se realiza não passa de delírio. Você que é empresário, você tem um sonho de fazer a sua empresa crescer? Você tem um sonho de ser referência no mercado, no segmento, no ramo que você atua? Talvez você tenha aí uma loja de roupas especializada em artigos masculinos ou artigos femininos e você pensa assim, eu quero ser o maior na minha cidade, eu quero ser o maior no meu estado, eu quero ser referência no meu país. Mas eu te pergunto, você somente quer, você somente sonha ou você tem transformado esse sonho em metas? Danilo, mas como eu transformo o sonho em metas? Sabe como você transforma sonho em metas? Dando um corpo a esse sonho. Sabe que o sonho acontece no campo do nosso pensamento, no campo do nosso cérebro, no campo do nêumeno. É lá que acontecem os sonhos. Mas esses sonhos, para eles se tornarem realidade, eles precisam ser palpáveis. E como eu faço isso? Volto a dizer, implementando metas. O que é uma meta? Para você ter uma meta, você tem que responder estrategicamente algumas perguntas. Primeira delas, o que quero? O que quero? Para quando quero? E depois, o que quero? Para quando quero? Como? Nesse como aqui estão intrínsecas algumas questões. Como fazer para alcançar o que eu quero? Quais as ferramentas eu vou utilizar para chegar lá? E essas ferramentas me propiciarão chegar lá no tempo que eu estou estimando, no tempo que eu estou pensando? Então essas perguntas devem estar muito bem estabelecidas e devem ser respondidas estrategicamente, para que eu não tenha apenas um sonho, para que eu tenha agora uma meta constituída, para que eu saiba onde de fato eu quero chegar e quais os caminhos e as ferramentas eu vou utilizar para chegar lá. E essas ferramentas e esses caminhos traçados, um plano A, um plano B, um plano C, vai me propiciar chegar lá no tempo que eu estou prevendo? Essas são algumas perguntas que você precisa responder quando você tem uma meta estratégica, quando você tem uma meta para o seu negócio. Sabe aquele gato lá em Alice no País das Maravilhas? Quando ele diz para ela assim, ele faz uma afirmação, né? Qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer ir. Se você quer ser líder, se você quer ser referência no seu segmento, você deve saber onde você quer ir, onde você quer chegar, no curto, médio e longo prazos. Mas alguém pergunta assim, o que é curto, médio e longo prazo? Sabe que algumas empresas, algumas instituições aqui no Brasil resolvem adotar um tempo próprio para isso. A contabilidade e outras ciências adotam tempos distintos. Mas, se tratando de administração no Brasil, porque se nós formos, por exemplo, para alguns países europeus, se a gente for para alguns países também, como países asiáticos, se a gente for, por exemplo, para o Japão, né, curto, médio e longo prazo é totalmente diferente daqui do Brasil. Agora, aqui no Brasil, se tratando de administração, como eu devo tabelar o meu tempo? Quais são as formas mais aceitas em termos de tempo para estabelecer metas? Então, quando eu falo que eu quero alcançar tal objetivo no curto prazo, eu estou falando de quê? O que é curto prazo aqui no Brasil? Curto prazo, vamos lá.
O que é curto prazo? O que é curto prazo? Aqui no Brasil, curto prazo é até 1 ano. Isso é curto prazo aqui no Brasil. O que é médio prazo? O que é médio prazo? Médio prazo? Então, médio prazo é acima ou maior que 1 ano e menor que 5 anos. Logo, se eu disser que a minha meta se cumpriu em 1 ano e 1 dia, eu já estou no médio prazo. Tá? E o que é longo prazo? O que é longo prazo? Longo prazo é todo aquele tempo maior que 5 anos. 5 anos e 1 dia, 5 anos e 1 dia para frente, já estou falando de longo prazo. Então estabeleça metas dentro desses tempos, curto, médio e longo prazo. Se você quer, por exemplo, atingir o objetivo, a meta que você pensou aí para daqui a 2 anos, esse é um objetivo de médio prazo. E todas as suas ações precisam estar apontando para esse prazo. Todas as ferramentas, todos os seus caminhos que vão responder o como chegar lá, tem que estar apontando para o quando, para o até 2 anos. Logo, você escolheu um tempo, você já tem um tempo determinado. E quando você escolhe esse tempo e você vê quanto de recurso você vai precisar, que está incluso aqui no como, tá? Quanto de recurso, quais os caminhos, quais as ferramentas utilizar, quais os apoios pedir, quais as pessoas que estarão engajadas, diretas e ou indiretamente, nesses planos, nessas metas, nesses objetivos que você tem. Tudo isso deve ser respondido no como, para você ter a certeza que poderá chegar lá no tempo determinado. Agora, quando você fala de um tempo determinado, por exemplo, para ser líder de mercado, estou dando um exemplo, sua meta pode ser outra, completamente diferente, mas se você quer ser referência naquilo, talvez o curto prazo não seja tão ideal, dependendo de onde está a sua empresa. Você vai precisar, além de conhecer um pouco mais das ferramentas, das estratégias mercadológicas, das estratégias e das ferramentas de gestão, né? Você vai precisar também conhecer o seu concorrente. Quais são os seus concorrentes diretos? Existem rumores de novos entrantes no mercado? Tudo isso você tem que tabular para que você possa fazer ou simular alguns possíveis cenários. E se daqui a 2 anos entrarem mais 2 concorrentes assim, que pode ser que entre, porque já estamos vendo rumores disso acontecer, eu vou conseguir nesse tempo? Se a sua resposta é não, talvez você precise ir alterar esse quando. Talvez, se for sim, talvez esse seja o plano A, mas você tenha um plano B. Se não conseguirmos esse tempo, as estratégias serão essas, estendendo o tempo para mais um pouco. Você já deve ter ouvido aquela frase bonitinha contida nos livros, né? Mire na lua, porque se você errar, pelo menos estará entre as estrelas. Oh, Babilônia, como diz um amigo meu, esta frase de nada vale para um gestor, de nada vale para a administração. Sabe por quê? Se você mirar na lua em administração, para você ter sucesso, você precisa acertar a lua. É por isso que nós temos aí a importância das metas, a importância dos objetivos e a importância de você saber e você determinar, você delegar autoridade para envolver o máximo de pessoas possíveis que possam não atrapalhar, mas que possam ao ponto alcançar a sua meta. E meta é meta, enquanto não é batida, enquanto não é alcançada. Meta só deixa de ser meta a partir do momento que você bate ela, que você supera ela. Aí sim, nós temos um motivo para alterá-la para mais. Uma outra característica importante das metas: elas devem ser altas, elas devem ser ousadas, mas elas não podem ser irreais. Se as metas tiverem um teor de irrealidade, então você precisa já remodelar a sua meta.
Suponhamos, se o seu vendedor, vamos supor que você está fazendo uma meta aí para os seus vendedores. O seu vendedor tem uma meta para bater aí de vendas de 10 mil reais por mês. Mas o melhor vendedor seu só bate 2 mil reais por mês. Então, essa meta possivelmente ela está sendo irreal. Ou você tem um quadro de vendedores muito medíocres. Possivelmente o problema esteja nas metas. E aí você vai ter que pegar essas metas, você vai ter que pensar essas metas, refazer essas metas, colocar desafios, bonificar esses desafios quando são batidos pelos envolvidos, e aí você vai aumentando até chegar aos níveis aceitáveis, os níveis ótimos que a sua empresa espera. Espero poder ter ajudado. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo com mais dicas de gestão e administração. Um abraço para todos vocês.